Bora falar de Palmeiras, vamos lá, hein? Depois do clássico, da vitória do clássico e da voadora do Flaco. E aí, será que vai ter punição pro Andrés e punição pro Luigi? Vou falar também de Marcos Leonardo no Verdão, será? E o Paulinho, hein? Vamos falar do Paulinho, bora. Bora pra vinheta! Fala galera, espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal O Pacto Alviverde, canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como o futebol deve ser. Pro palmeirense mais ainda, que tá feliz da vida, né? A gente tá muito feliz. Teve malandragem, teve vitória e teve voadora na bandeirinha. Aí chora curicada, chora. E... nossa, como é horrível assistir os programas de TV da mídia, né, tradicional. Como é terrível assistir. Nossa, programa do UOL, sabe? Pessoal tentando moralizar, mas porque o Andréas foi sacana, é falta de caráter. Cara, como se o time dele... Não, o pior, que os caras que falam são os torcedores dos times que mais fazem falcatruas. São os torcedores dos times que mais fazem esses absurdos dentro e fora de campo. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Só que contra o Palmeiras tem que moralizar. O Palmeiras é o time do mal. O Palmeiras é o time sem caráter, sem vergonha. A gente lembra, né? Desde a pandemia a gente lembra, né? Todo mundo demitindo, devendo tudo, fazendo um monte de absurdo. E o Palmeiras lá, ó. Manteve todos os funcionários, pagou todo mundo certinho, né? É muito fácil falar agora, né? Muito fácil falar agora. Quero ver quando acontecer. Quando acontecer de CBF, né, não traçar linha de impedimento, se o time, né, de um repórterzinho que tá se doendo aí pelo Andrés, quero ver se ele vai vir e falar assim, não, a CBF errou, favoreceu o meu time tinha que agora entregar os pontos, voltar ao jogo. Eu quero ver se vai falar isso, tá? Quero ver. Fala nada. Quando tem gol roubado, quando tem pênalti a favor, eu quero ver se vai moralizar isso também, tá? É muito fácil, né? Amanhã eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o lance do Andrés, tá? Amanhã eu vou dar a minha opinião pessoal. Hoje não. Hoje eu ainda tô comemorando. Boa, Andrés! Uhul! Aí tem a discussão, né? Se o Depay caiu, escorregou ou não, né? E aí, por incrível que pareça, hoje eu fui assistir o programa do Neto na Band, porque eu falei, não, velho, tá todo mundo martelando, eu vou ver o Neto. Porque vai, né? E o Neto foi totalmente contra tudo isso. Olha, meu, cara, parabéns, Neto, porque a tua opinião foi... Segundo o Neto, o Depay ele pisa com o pé virado, né? Ele pisa com o pé de apoio adiantado, virado, o que faz com que ele erre o chute. Não que escorregue, mas que erre o chute. E depois que ele erra o chute, é que ele simula que escorregou ali, ele se joga para cair, para dizer assim, bati errado, ó, escorreguei. E aí eu juro pra vocês que eu vi o lance em câmera lenta, o Neto mostra umas 10 vezes, né? Eu vi as 10 vezes que o Neto mostrou. E eu vou concordar com o Neto. O meu coração me diz pra falar, não, chupa curicada, Andréas, malandragem, nota 1000... Foi lá, cavucou com escavadeira, fez o buraco e fez o Depay escorregar. Isso é o que o meu coração tá dizendo. Mas
eu tendo a concordar com o Neto nesse lance específico. O Depay não escorregou porque o Andréas fez aquilo no gramado, não. O Depay, ele erra o chute. Ele erra o posicionamento do pé de apoio. E aí, quando ele erra o posicionamento do pé de apoio, a bola some e aí ele cai, ele se joga. Vejam o lance devagar que vocês vão... Talvez vocês tenham a mesma impressão que eu. Mas, o que eu vou dizer? Até hoje, amanhã, só amanhã que eu vou dar minha opinião. Tá? A minha opinião é desde do momento do jogo. Mas no dia de hoje eu tô falando pra vocês aqui, ó. Chupa Curicada. Chupa Curicada, nosso Andréas Escavador. Andréas Escavador derrubou o Depay de propósito e foi sacanagem. Ganhamos de vocês na sacanagem. Pô, delicioso. É delicioso ver a Curicada chorar pelo lance. Ai, porque vocês roubaram. Ai, antiético, meu. É muito bom, porque, cara, a gente... Eu não sei se a gente... Vai, vamos lá. Meu coração tá dizendo que a gente ganhou na malandragem do time que mais rouba e faz malandragem no mundo. A gente malandreou os malandros. Puta, a gente enrolou os malandros. Muito bom, muito bom. Boa. Agora o STJD, né? Era óbvio que isso ia acontecer, não tinha nem sombra de dúvida. O STJD quer punir o Andréas e o Luigi, né? O Andréas quer punir por antiética, por falta de desporto. Vamos ver em qual artigo ele vai ser classificado. E o Luigi vai ser esse chute em direção à torcida, ele é considerado agressão. Então ele vai ser agredido, ele vai ser classificado como agressão, né? Ele vai ser colocado aí no artigo de agressão, mas aí a pena dele é branda, porque foi um chute aleatório, não foi um chute na maldade, né? Agora, o Andréas Pereira vai ser classificado, vai ser julgado, eu acho que vai ser como ato antidesportivo, alguma coisa assim, que seria a mesma coisa de provocar a torcida, talvez, a mesma pena, mais ou menos isso, tá? E aí, eu sou a favor de que o Andréas, como a decisão tinha que vir de dentro de campo e que aquele fato, caso fosse identificado, fosse cartão amarelo, eu sou a favor de que o Andréas seja punido com um cartão amarelo. Nada mais que isso, tá? É isso, na minha opinião. Só isso, nada mais que isso. Mas enfim, vamos ver. Amanhã eu vou dar minha opinião pessoal sobre o lance em si, real, assim, tipo, o que eu acho, tá? Mas vamos lá. Uma pena. Contra o Palmeiras, meu, eles vão achar toda a vírgula, tudo que tiver, meu, tudo que puder, os caras vão dar um jeito de achar uma vírgula, uma pena. Eles vão achar tudo, eles vão dar jeito em tudo para fazer com que o Palmeiras sofra uma sanção, uma pena. O Palmeiras é hoje o time mais odiado do Brasil. Por que o Palmeiras é o time mais odiado do Brasil? Porque o Palmeiras tem estrutura, tem dinheiro, tem uma excelente administração, tem um técnico de nível excelente, um técnico que realmente muda jogo, ainda que ele não esteja no melhor momento dele, mas é um técnico que muda jogo, e hoje o Palmeiras faz frente com qualquer time do Brasil, qualquer um. Palmeiras não é mais o coitadinho, Palmeiras não é mais o time que precisa de ajuda, não é o coitadinho, não é o time que fica brigando por jogador mediano. O Palmeiras quer o jogador, ele vai lá, faz a proposta, paga e traz. Olha o Arias aí. Tá? Então é por isso que o Palmeiras é o time mais odiado do Brasil hoje, tá? E aí juntou, né? Juntaram, a Curicada juntou, os Tricas juntaram e aquela mulambada lá do Rio se juntaram. Os três se juntaram e aí, meu, carrega todo mundo, né? Vai juntando mais. Os jornalistazinho dos três, né? Os jornalistazinho Tricas, os jornalistazinho Mulambada, que tem um monte, tá? Tem um monte. E eu vou dizer que tem mais jornalista Mulambada e Tricas do que da Curicada. Mas
E os jornalistas da Curicada, os três, eles se juntaram, velho. E assim, o que eles puderem acabar, ferrar de vez o Palmeiras, eles vão fazer. Beleza? É isso. Bora. Vamos falar de Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, que teve aí o seu time lá, acho que é o... agora não lembro, Al Hilal, tanto Al que já não tenho mais certeza. Mas o time do Marcos Leonardo vai emprestar ele por 1 milhão de euros, né, 5 milhões de reais, 5 milhões e pouquinho, e vai pagar 50% dos salários dele. Me diz uma coisa, você acha que seria bom ter Marcos Leonardo aqui no Palmeiras? Deixa nos comentários aí, sua opinião. Eu vou dizer para vocês que eu tenho informação de que o Palmeiras não vai atrás do Marcos Leonardo. Que não é uma necessidade que o Palmeiras enxerga agora como pontual, tá? Então o Palmeiras não deve ir atrás. Se o Palmeiras, olha, ele está acompanhando, mas o Palmeiras não deve fazer carga não deve ir atrás não. A informação que eu tive hoje, tá? Pode ser que amanhã mude, mas hoje a informação que eu tenho é essa, que o Palmeiras não vai atrás do Marcos Leonardo. Bruno Rodrigues, tá? Melou o negócio dele com o Inter. Não vai pro Inter mais. Estava tudo certo aos 49 do segundo tempo, né? Ou aos 97 do jogo. Melou a negociação, não vai mais. Bruno Rodrigues vai ficar. O Palmeiras queria vender o jogador sim, tá? Ainda não sei porque que não deu certo. Mas não vai mais, tá? Ele vai ficar no Palmeiras. Isso pode ser um indício de que o Luigi vai ser vendido. Bom, o Palmeiras recebeu várias propostas pelo Luigi, tá? Algumas do exterior e algumas de time do Brasil. Pode ser que o Luigi seja vendido. Se o Bruno Rodrigues vai ficar, possivelmente o Luigi vai ser vendido, tá? O Luigi, que eu acho que poderia ficar no Palmeiras sim, tá? Apesar de todo mundo... Eu acho que poderia ficar, acho que ele poderia ficar pelo menos mais esse ano. Aí, se esse ano ele não deslanchar, não começar, aí beleza, ano que vem. É um jogador que pra gente o custo é muito baixo, o salário dele é muito baixo, ele foi cria da academia, então já tá aqui adaptado. Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de oportunidade aqui e sabe, insistir um pouco. Sem a torcida pegar no pé. Como se a gente fizesse um compromisso assim, e tipo, esse ano vamos deixar o Luigi jogar. Se no final do ano não der certo, ano que vem a gente enche o saco até ele sair. Né? Eu acho que poderia ser isso. Mas acho muito difícil. Falar do Paulinho? Bora. Paulinho, o Paulinho, né, o PVC, semana passada e essa semana, tem se falado muito do Paulinho, né? Muita gente tem falado muito do Paulinho. Eu fiquei de fazer um vídeo para vocês sobre a lesão do Paulinho, lesão a qual eu já tratei. Não em mim, mas já tratei atletas com esse tipo de lesão. E eu tenho alguma experiência nisso, tá? Eu vou fazer, ainda não fiz, porque eu achei que não era o momento ainda. Tem muita gente metendo pau no Paulinho, falando muita baboseira, e talvez fosse até o momento de eu falar algo que desse uma esclarecida, mas não vou fazer isso agora não, porque eu acho que seria só mais uma carga em cima do jogador. Eu vou esperar ele tá quase pronto aí, e tá chegando esse momento, que daí eu consigo soltar a informação, né? A informação não, consigo falar sobre o que aconteceu, e não vai afetar, né? Nada que eu fale aqui vai afetar a carreira dele, não é nada disso. Mas tem muita gente falando besteira. E eu acho que agora não é o momento. Já tem muita gente falando sardinha do Paulinho. Bom, foi falado aí, né, nas mídias, PVC falou, um monte de gente falou, que o Paulinho não volta, só voltava em julho depois da Copa, e 100%, piriri, só que não é bem assim, tá? O Paulinho, ele vem se recuperando a cada dia num nível mais alto e melhor. Por quê? Porque essa lesão que ele teve, né, que é uma lesão ligada a maratonista, é uma lesão por esforço repetitivo, uma lesão por esforço, uma lesão por estresse, de tanto ficar na ponta do pé, de correr, de fazer força, e o Paulinho tem uma explosão muito forte, ele tem uma corrida muito forte, uma primeira e segunda fase de corrida muito forte. Por conta disso, a musculatura dele, que é muito forte na região, tracionou mais do que devia, esse é o movimento de tração, tracionou mais do que devia e fraturou por estresse. Não é um impacto em si, mas é a força de arranque
que a musculatura faz, e aí fraturou. É uma lesão que, para curar, precisa ficar parado muito tempo. Parado mesmo, perna para o alto, parado, o que é muito difícil para um jogador de futebol, né? E ele foi tratado, a primeira cirurgia que foi feita nele, o primeiro tratamento que foi feito nele, que foi lá pelo Galo, foi de forma errada, tá? Tô falando aqui, foi de forma errada. Não tem essa. Não, foi errado mesmo, e o Palmeiras trouxe ele sabendo disso, mas trouxe para corrigir a cirurgia. Não é que foi feito ali, não foi feito, mas ele não se recuperou. Não, foi feito de forma errada. A primeira cirurgia. A segunda, que foi aqui no Palmeiras, foi uma cirurgia corretiva e ele fez o processo da terceira, né, da terceira cirurgia ali para reajustar e tá tudo certo. Agora o corpo dele já entendeu que o processo de recuperação está em andamento e agora é só evolução, só evolução, só evolução, só evolução. Porém, nesse processo de evolução, o Palmeiras está tomando o máximo de cuidado para que ele não tenha nenhuma recaída e que não lesione outras partes do corpo. O que é muito normal em um jogador que ficou bastante tempo parado. Lembra do Ronaldo, quando ele não tem nada a ver, a lesão não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver uma lesão com a outra. E não tô comparando o jogador também, mas vamos lá. Lembra o Ronaldo, quando ele teve a lesão no joelho? O que aconteceu? Ele fez a cirurgia, se recuperou, piriri, não interessa se quanto tempo teve, outro tempo, não interessa nada disso. Quando ele estava pronto e ele voltou, com pouquíssimo tempo, semanas, ele lesionou o outro joelho. Uma lesão mais leve, mas lesionou o outro. Por quê? Porque teve desequilíbrio. Teve um desequilíbrio. E esse desequilíbrio na preparação física, que não é culpa do preparador físico, mas é mais por parte do corpo do atleta, esse desequilíbrio ocasionou a lesão na outra perna, no outro joelho. E aí, né, teve que tratar tudo. Então, para o jogador isso é uma puta frustração. Então o Paulinho, a equipe médica, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras está tomando um cuidado absurdo com o Paulinho, porque corre o risco disso acontecer. Então eles estão fazendo tudo da melhor maneira possível e com calma, sem acelerar o processo para que funcione e dê certo. Ainda assim, o Paulinho vem demonstrando e entregando resultados absurdos no processo de recuperação. Então o Palmeiras acha, sim, que agora, entre final de fevereiro e começo de março, ele volta ao time, voltar ao campo para fazer o processo, né, aquele de chinelo chuteira, né, para fazer o processo de treinamento junto com todo mundo, tá? Vamos aguardar, mas o Paulinho joga no primeiro semestre ainda assim, tá? Ele joga e vai jogar já num nível muito bom. Ele não vai estar 100%, porque esse 100% dependem de várias coisas, mas ele começa ali a 60%, 70%, e aí é óbvio que dependendo do corpo dele, ele pode alcançar em 1, 2 semanas, assim que voltar em 1, 2 semanas, ele pode alcançar o 100%, vai depender só do corpo dele, tá? É muito difícil cravar isso que o PVC, que a galera tá falando, só volta 100% em julho, é muito difícil cravar isso. Ele pode voltar no primeiro jogo, se machucar, sei lá, machucar o pé, por conta da lesão, pode machucar qualquer outra coisa, bater na madeira aqui para que isso não aconteça, mas ele pode voltar no primeiro jogo e no segundo jogo já entregar 100% do futebol, tá? Então vamos aguardar. Eu tenho aí a minha opinião enquanto profissional. O Paulinho volta a jogar 100%, volta a jogar bem e rápido. Ele não vai demorar até o meio do ano. Assim que ele voltar, 2, 3 semanas ele volta a entregar 100% do que ele pode, tá? Essa é a minha aposta como profissional. Beleza? Bom, é isso. Deu para dar uma préviazinha do que a gente vai falar no vídeo do Paulinho, né? Então, beleza. Bora, vamos lá. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem fazer parte do nosso pacto. Bora, todo dia, ou quase todo dia tem vídeo no canal, tá? Para entregar conteúdo mesmo, conteúdo sério. Eu não venho aqui para falar, ai, Palmeiras! Meu, vi um vídeo hoje, Palmeiras e Luiz Henrique fechados. Eu liguei para 50 pessoas, ninguém sabia, nem dentro do Palmeiras, nem staff do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que era do Botafogo, que tá na Europa. Tá na Europa? Tá na Europa. Ninguém sabia que o Luiz Henrique estava dentro do Palmeiras. Ninguém.
Eu não vou vir aqui para falar, Luiz Henrique fechado com o Verdão, se não existe, tá? Eu não vou fazer isso. Beleza? Bora. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem fazer parte do nosso pacto. Vamos lá que Verdão esse ano vai que vai. E chupa Curicada. Avante palestra.